Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre o chão frio do cemitério de Brooksville, aquela pacata vilazinha do Missouri onde cada pedra parecia carregada de histórias esquecidas. Não era uma chuva forte, mas uma garoa constante, fina e penetrante, o tipo de chuva que se infiltra lentamente nas roupas e nos ossos, como se quisesse se misturar à dor dos vivos. O ar cheirava a terra molhada, musgo e folhas mortas, aquela mistura típica do outono, tão familiar e, no entanto, tão estranhamente solene hoje. O silêncio era denso, quase sagrado. Até os pássaros pareciam ter se calado. O som abafado de botas na terra fofa, os poucos soluços reprimidos, o sussurro de um guarda-chuva balançado pelo vento. Tudo contribuía para a impressão de que o mundo inteiro havia parado para observar a jornada final de Thomas Mitchell. Caroline Mitchell, viúva há apenas uma semana, permanecia ali ereta, apesar do peso que lhe dobrava a alma. Aos 58 anos, parecia uma mulher congelada no tempo. Seu casaco preto, encharcado até os ombros, grudava-lhe como uma segunda pele. Seus cabelos castanhos presos em um coque impecável, deixavam escapar alguns fios molhados que se agarravam à testa. Seu olhar permanecia fixo na cova recém-cavada do homem que ela amara por toda a vida. Thomas, seu marido, seu pilar de força, seu confidente. 33 anos juntos. Uma vida tecida lenta e pacientemente como uma velha colcha do centro-oeste, uma colcha de retalhos de risos, desentendimentos, promessas cumpridas. Sacrifícios silenciosos. Ele nunca fora um homem expansivo, não oferecia flores nem fazia discursos apaixonados, mas sempre estivera lá. Presente, confiável, digno. Um professor de história com uma voz calma, amado pelos alunos, respeitado pelos colegas. Conhecido por sua paixão por grandes histórias e sua mania de corrigir erros nos jornais locais. Sua ausência já estava criando um vazio em Caroline cuja profundidade ela ainda não havia percebido. Ela queria chorar, gritar, cair de joelhos. Mas suas lágrimas congelaram em algum lugar entre a garganta e o estômago como se bloqueadas pela descrença. Como um coração que batia tão forte, uma presença tão constante, poderia simplesmente desaparecer sem deixar rastro de som. A vida agora parecia irreal, como se ela fosse uma figurante em uma peça que não havia escolhido. Ao seu lado, seu filho, Andrew, permanecia ereto, rígido como uma estátua. Aos 33 anos, herdara a calma do pai, mas sem a sua gentileza. A ambição, o ritmo frenético da vida em Chicago, os anos de competição e solidão em escritórios de advocacia o haviam endurecido. Seu rosto não revelava nenhuma emoção, nenhuma lágrima, nenhum tremor. Apenas aquele maxilar cerrado, aquele olhar distante, quase gélido. Caroline lançou-lhe um breve olhar de canto de olho. Já não reconhecia verdadeiramente o filho. Aquele jovem que criará com ternura e paciência, aquele rapaz que passava horas a construir fortalezas com o pai no jardim, tornará-se um estranho educado e distante. Desde a morte de Thomas, Andrew regressara à casa da família para passar alguns dias, mas as conversas entre eles eram raras, superficiais. Cada uma das suas discussões assemelhava-se a um exercício de diplomacia, cada palavra cuidadosamente ponderada para evitar deslizes. A dor não os aproximara. Pelo contrário, expusera as antigas fissuras entre eles. E no entanto lá estava ele, ao seu lado. Silencioso. Presente. Como uma sombra. E naquele silêncio havia algo perturbador que ela não conseguia nomear. Terminada a cerimônia, as pessoas começaram a ir embora, uma após a outra. Alguns apertos de mão tímidos, olhares vagos, murmúrios constrangedores. Meus pêsames. Ele era um bom homem, se precisar de alguma coisa não hesite. Tantas frases mecânicas, ditas mais por hábito do que por compaixão genuína. O tipo de palavras que soam vazias quando a alma está em ruínas. Caroline não respondeu a nenhum desses gestos. Permaneceu imóvel, com os braços cruzados, diante do túmulo recém-fechado. A terra escura e ainda solta lhe dava uma sensação de incompletude. O caixão não estava mais visível, e ainda assim ela não conseguia desviar o olhar, como se ainda esperasse que algo surgisse, uma voz, um sopro, um milagre. Mas não havia nada. Apenas o vento. Ela nem percebeu que as pessoas haviam se afastado. Apenas a figura ereta e imóvel de Andrew ainda estava a alguns passos dela, com as mãos nos bolsos do longo casaco preto. Foi ele quem quebrou o silêncio. Mãe, vamos. É hora de ir para casa. A voz dele não era suave nem áspera. Apenas prosaica, como uma linha de diálogo em um roteiro bem elaborado. Caroline virou a cabeça lentamente em sua direção, como se acordasse de um sonho.
Ela sentiu sem dizer nada. Suas pernas, dormentes de frio e dor, lutavam para carregá-la. Ela caminhou lentamente em direção ao carro preto alugado que seu filho havia alugado ao chegar de Chicago. A viagem transcorreu num silêncio estranho, pesado, quase irreal. Os limpadores de para-brisa iam e vinham em intervalos regulares, raspando o para-brisa molhado com um ruído surdo que parecia pontuar o vazio de seus pensamentos. Cada batida soava como uma vírgula em uma frase longa demais. A paisagem passava lentamente por trás das janelas embaçadas, as cercas de madeira desgastadas, os celeiros velhos e em ruínas, as árvores já nuas do outono. Tudo parecia borrado, como se visto através de uma camada de tristeza. Caroline mantinha os olhos fixos na janela, mas sua mente divagava. Ela se lembrava das vezes em que Thomas a levava para casa depois do jantar, uma festa da escola, um simples passeio. Ele sempre mantinha uma das mãos no volante e a outra repousava delicadamente sobre sua coxa. Nem sempre precisaram falar para se entender. O silêncio com ele era terno. O que reinava agora naquele carro parecia gélido. E então ela percebeu que algo estava errado. Este não era o caminho certo. Você não vai virar para Brooksville, ela disse finalmente, com a voz baixa, um pouco preocupada. Andrew permaneceu focado na estrada com o rosto impassível. Não. Ele tinha acabado de sair da estrada principal e entrar numa estrada lateral sinuosa, ladeada por árvores densas. Era a velha estrada rural, aquela que se evitava no inverno por causa do gelo, a que levava à floresta. Uma estrada com a qual Caroline estava vagamente familiarizada, mas que não percorria há anos. Para onde estamos indo? Ela perguntou suavemente, finalmente fazendo uma pergunta, como se estivesse acordando de um longo sono. Andrew respirou fundo. Parecia estar ponderando as palavras. Você verá. A resposta vaga, quase evasiva, fez Caroline sentir um aperto no peito. Ela finalmente voltou os olhos para ele. Ele não estava olhando para ela. Parecia absorto em outra coisa. Algo invisível. O coração de Caroline começou a bater mais rápido. Havia algo estranhamente calculado naquele silêncio, como se aquela estrada, aquele desvio, não fosse um acidente, mas uma escolha. Um plano. Uma intenção. Ela apertou o cachecol em volta do pescoço e cruzou as mãos no colo. As árvores passavam, cada vez mais numerosas, mais escuras, mais altas. O asfalto parecia rarear. E à medida que avançavam por aquela estrada esquecida, Caroline sentiu que estavam deixando para trás muito mais do que apenas um cemitério. Após cerca de 30 minutos de viagem silenciosa, quando a luz do dia começou a desaparecer atrás das colinas, Andrew parou abruptamente no acostamento de uma estrada estreita ladeada por densos pinheiros e arbustos selvagens. O barulho do cascalho sob os pneus era o único som que quebrava o silêncio. Ele desligou o motor sem dizer uma palavra. Caroline, surpresa com a parada repentina, levantou a cabeça e olhou ao redor. Não havia nada à vista. Nenhuma casa. Nenhum poste de luz. Apenas a estrada sinuosa, o céu cinzento que escurecia e o farfalhar das folhas ao vento. Andrew ficou parado por um instante, com as mãos no volante e o olhar fixo à frente. Seu rosto estava tenso, duro, quase congelado. Um músculo em seu maxilar se contraiu. Então ele virou a cabeça para ela e declarou com uma voz calma, mas firme. Mãe, é aqui que você desce. Caroline piscou como se tivesse ouvido errado. Seu coração disparou. O quê? O que você está dizendo? Ela o encarou com a testa franzida e a respiração ofegante. Levou alguns segundos para que a realidade das palavras dele rompesse a névoa em sua mente. Uma estrada solitária, uma parada repentina e aquela frase, carregada de insinuações. Andrew finalmente olhou para ela. Sério. E o que ela viu nos olhos dele a impactou mais do que as próprias palavras. Não era raiva. Era outra coisa. Um cansaço profundo. Um cansaço. E talvez, lá no fundo, uma forma de frustração há muito acumulada. Você precisa recomeçar a sua vida, mãe, disse ele num tom mais baixo, quase resignado. Papai se foi. E você não pode continuar morando naquela casa cheia de lembranças. Não é um túmulo. Não é onde você vai se curar. Você não pode ficar trancada, andando em círculos, esperando que o tempo apague tudo. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta se apertou. Uma mistura de dor, incompreensão e humilhação cresceu dentro dela como uma onda negra. Então você quer que eu desça aqui? Sozinho? No meio do mato? A voz dele tremeu. Ela queria acreditar que ele estava brincando, testando suas reações. Mas nada em sua expressão demonstrava qualquer brincadeira. Ele permaneceu paralisado, ereto, impassível. Tem uma casa no fim da rua, disse ele, apontando para uma trilha quase invisível entre as árvores.
a 1,5 km daqui. Aluguei para você uma cabana antiga reformada. Tenho o suficiente para viver por algumas semanas. Madeira, comida, algo para escrever, ler, pensar. Você precisa de silêncio. Isolamento. Você vai ver, vai te fazer bem. Ela o encarou com os olhos arregalados. Não foi apenas a brutalidade do gesto que a chocou, mas a ideia de que seu próprio filho a via como um fardo a ser reposicionado. Como uma peça que se moveu em um tabuleiro de xadrez porque estava ocupando o centro. Você não poderia ter me perguntado? Me contado antes? Me oferecido uma escolha? Andrew suspirou e desviou o olhar. Eu sabia que você teria dito não. Você teria encontrado 1000 motivos para ficar paralisado. Então fiz o que tinha que fazer. Ele saiu sem esperar pela resposta dela, contornou o carro e abriu o porta-malas. Caroline, como se estivesse paralisada, observou-o tirar as malas. 2 malas pretas grandes que ela mal tivera tempo de encher antes do funeral. Ele as colocou na beira da estrada sem dizer mais nada, como se estivesse descarregando uma carga. O vento tinha aumentado. Batia nas árvores e chicoteava seu casaco. Caroline desceu lentamente. Suas pernas tremiam, não apenas de frio. Ela pisou no chão úmido e sentiu o barro afundar sob seus sapatos. Ela olhou para ele, esperando uma última palavra, um gesto de ternura, um olhar de encorajamento. Mas Andrew já estava de volta ao carro. Ele foi embora sem se despedir. E, o mais importante, sem olhar para trás. Caroline ficou sozinha à beira daquela estrada esquecida, com as malas aos pés e o coração partido. O som do motor foi desaparecendo gradualmente, desaparecendo no vento. E naquele silêncio total no meio do nada, ela entendeu que alguma coisa tinha acabado de quebrar. Mas ela ainda não sabia se era seu coração, ou seu medo. A trilha na floresta era estreita, quase invisível, coberta de folhas mortas e galhos baixos. Caroline se movia lentamente, arrastando suas malas, lutando contra o cansaço, o frio e a humilhação ainda lancinante. O vento havia diminuído, mas as árvores, altas e silenciosas, pareciam observá-la em seu caminhar solitário. Ela caminhou por quase 1,5 km, seus passos pesados e hesitantes ecoando no silêncio. Então, finalmente, na curva de um arbusto, ela avistou uma construção escura de madeira aninhada em uma pequena clareira. Isolada. Modesta. Cercada por um antigo jardim coberto de musgo e era. A pequena casa no final da rua era simples, quase rústica. Era um chalé antigo, com suas persianas de madeira rangendo ao vento. Uma varanda coberta cercava a fachada, com 2 cadeiras de vime desbotadas empoleiradas em cada lado da porta da frente. A fechadura rangeu quando ela abriu, e um ar frio e ligeiramente empoeirado a acolheu. O chão rangia sob seus pés. Tudo na sala principal parecia saído de outra época. Uma velha mesa de fazenda arranhada pelos anos, um fogão a lenha preto com pernas de ferro fundido, uma poltrona deformada pelo uso. A cama, simples e estreita, estava coberta com um cobertor xadrez em tons de vermelho e cinza. O cheiro de madeira crua e do passado permeava cada canto. Mas foi a biblioteca que chamou sua atenção. Contra a parede do fundo, uma enorme estante repleta de livros desgastados pelo tempo. Romances americanos clássicos, coletâneas de poesia, jornais antigos e até mesmo um caderno com capa de couro no qual alguém, talvez o antigo dono, havia rabiscado pensamentos, receitas e memórias. Sobre a mesa, uma folha de papel dobrada ao meio. Ela a reconheceu imediatamente. Escrita de Andrew. Você encontrará o que precisa aqui. Não tenha pressa. Você verá que é mais forte do que pensa. Andrew. Ela ficou parada por um longo tempo, relendo aquelas poucas linhas, sem conseguir decidir se elas a acalmavam ou a magoavam mais. Colocou o bilhete sobre a mesa, sentou-se na poltrona e permaneceu ali, imóvel por horas. Os primeiros dias foram terrivelmente difíceis. O silêncio na casa não era o silêncio da paz. Era um vazio opressivo, um silêncio que gritava em seus ouvidos como uma ausência impossível de ignorar. Cada rangido da madeira, cada brisa contra as janelas a lembrava de que estava sozinha, verdadeiramente sozinha. A solidão era uma companheira implacável. As noites pareciam intermináveis. Deitada naquela cama grande demais para ela sozinha, Caroline olhava para o teto, ouvindo as batidas do próprio coração, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelas têmporas. Ela falou com Thomas em voz baixa, como sempre fazia quando ele lia na sala de estar. Mas não houve mais resposta. Apenas o eco da sua própria voz no vazio. Ela abriu as velhas caixas de cartas que trouxera consigo. Releu cada palavra, cada promessa. Revisitou o passado deles, foto após foto, relembrando os dias felizes, os piqueniques à beira do lago, os aniversários simples, porém sinceros.
As noites juntos com um disco velho e crepitante. Lembrou-se também das discussões, dos silêncios tensos, das concessões. A vida deles não tinha sido perfeita, mas tinha sido real. E, no entanto, lentamente algo mudou. Uma semana depois, numa manhã de neblina, Caroline acordou sentindo-se diferente. Não era felicidade, ainda não, mas a ausência de peso. Uma primeira respiração mais leve. Sentou-se à velha mesa de madeira com café fumegante nas mãos e abriu um caderno que encontrara no fundo de uma gaveta. A princípio, anotou alguns pensamentos e palavras dispersas, trechos de frases, sentimentos confusos. Então, como uma represa se rompendo, tudo começou a fluir, memórias, imagens, diálogos internos. Sua mão não conseguia mais acompanhar o fluxo. Ela escrevia todos os dias, às vezes por horas, até que o fogo no fogão crepitasse novamente, até que a luz se apagasse. Escrevia como quem sangra, sem filtro, sem artifício. Relatava sua juventude, seus primeiros passos na vida, seus sonhos esquecidos. Falava de Thomas, é claro, mas também de si mesma, da mulher que fora antes de se casar, antes de se tornar mãe. Uma mulher curiosa, apaixonada pela leitura, fascinada pela psicologia humana, ávida pela solidão escolhida. Os dias ganharam um novo ritmo. Ela acordava cada vez mais cedo, movida por uma nova energia. Caminhava todas as manhãs pela floresta, respirando fundo, ouvindo o canto dos chapins e dos gaios azuis. Aprendeu a reconhecer pegadas de animais na terra úmida, a observar as nuvens em busca de chuva, a maravilhar-se com o balé simples das folhas caindo. Ela voltou a cozinhar, improvisando pratos com pouco, mas muito amor. Comia sozinha, sim, mas com gratidão. As refeições viraram rituais. Voltou a tocar a música, às vezes jazz, às vezes música clássica, e às vezes até dançava, sozinha na cozinha, descalça no velho piso de parquete. Ela não olhava mais para as horas, nem para as notificações. O mundo exterior havia desaparecido, substituído por um espaço interior que voltava à vida. Ela redescobriu o prazer de ler por horas sem interrupção, de fazer anotações, de reler a mesma passagem simplesmente porque ela ressoava. Um mês depois, quando a neve começou a cobrir as árvores da clareira, Caroline terminou seu manuscrito. O caderno estava preenchido até a última página, coberto com uma caligrafia fina e densa. O conto tinha o título, O que o silêncio me disse, um texto íntimo, cru e comovente. Uma jornada em direção ao luto, mas também à luz que às vezes pode transparecer. Ela digitou em um celular antigo que Andrew lhe deixará. E sem acreditar muito, enviou para uma editora em Chicago. Escolheu a editora quase ao acaso, guiada por uma tênue intuição. Depois, quase se esqueceu de que tinha feito aquilo. 2 semanas depois, o telefone tocou na cabana. Caroline deu um pulo. O velho telefone mal tocará desde que ela chegará. Ela atendeu com a mão tremendo. Senhora Mitchell? Aqui é Sarah Langdon, diretora editorial da Alsted Books. Li seu manuscrito. E queria dizer que chorei. Não uma, mas 3 vezes. O que você escreveu é incrivelmente verdadeiro. Gostaríamos de publicá-lo o mais rápido possível. Caroline permaneceu em silêncio por alguns segundos. Começou a chorar baixinho, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de ter sido ouvida, lida, tocada. Algumas semanas depois, com o inverno a todo vapor, Andrew retornou. Ele não havia avisado ninguém. Viera apenas para ver, talvez por curiosidade, talvez por preocupação, o que havia acontecido com sua mãe depois de deixá-la ali sozinha. Estacionou o carro no mesmo lugar, pegou o caminho que não conhecia bem. Ao chegar à cabana, viu-a pela janela. Estava sentada na poltrona, lendo, com um cobertor sobre os joelhos, um gato desconhecido ronronando junto a ela. Provavelmente se convidará para entrar, como se fosse serenidade. Ele ficou parado do lado de fora por um longo momento, congelado, olhando para aquela mulher, que ele mal reconhecia. Ela parecia mais séria, mais calma, mas acima de tudo, mais presente. Sua mãe não era mais a sombra fragmentada que ele havia deixado. Ela estava lá, inteira. Caroline finalmente ergueu os olhos e o viu pela janela. Levantou-se em silêncio, abriu a porta e olhou para ele sem dizer nada. Ele se aproximou lentamente. Seus olhos brilhantes revelavam uma emoção que ele não conseguia mais conter. Desculpa, mãe, disse ele finalmente com a voz rouca. Eu queria te ajudar, mas fiz errado. Ela olhou para ele por um longo tempo. Então abriu os braços. Ele se jogou nisso como uma criança. Ela o abraçou com força, como alguém que você pensava ter perdido para sempre. E naquele silêncio finalmente pacífico, ela entendeu que ambos eram aqueles que precisavam da solidão para se curar. 2 que se reencontraram na ausência, na dor, e na reconstrução.
3 anos depois, Caroline Mitchell havia se tornado muito mais que uma autora renomada. Filho primeiro romano, desse aqui publicado em uma tiragem pequena, quase confidencial, teve uma repercussão inesperada. O boca a boca fez seu trabalho. Leitores e leitoras se reconheceram em suas palavras. Perda, silêncio, luto, mas também essa ressurreição lenta, íntima e discreta. Não era uma história de milagres nem de vingança espetacular, mas uma história humana, crua, verdadeira, poderosa. O livro foi rapidamente relançado, traduzido e premiado. Caroline, que havia evitado os holofotes a vida toda, de repente se viu convidada para programas de televisão, universidades e círculos literários. Em todos os lugares, as pessoas queriam ouvir essa mulher que havia transformado o abandono em renascimento, a dor em palavras. Mas ela permaneceu fiel a si mesma. Ela optou por continuar morando na pequena cabana, que se tornará seu refúgio, sua âncora. Rejeitou os apartamentos luxuosos de Nova York, as TVs brilhantes, os contratos excessivamente formatados. Preferiu o fogão a lenha, as páginas em branco, o nascer do sol através dos pinheiros. Transformou parte da casa, antes um sótão empoeirado, em um estúdio de escrita. Um lugar modesto, mas acolhedor, onde às vezes acolhia outras mulheres. Viúvas, sobreviventes de violência, mães perdidas, esposas esquecidas. Mulheres que, como ela, haviam sido empurradas a vir para cá e que não sabiam mais para onde voltar. Ela não lhes ofereceu soluções nem milagres, mas ofereceu-lhes um lugar, silêncio, chá quente, um ouvido, uma frase, um caderno. Entre essas mulheres, algumas escreviam, outras choravam, outras ainda cultivavam jardins, mas todas, à sua maneira, estavam começando algo. E isso bastava. A mídia começou a falar sobre A Casa na Floresta, um lugar sobrenatural no coração do Missouri, onde o renascimento se tornou possível. Caroline, por sua vez, não buscava fama ou reconhecimento. Ela estava escrevendo um segundo livro, e um terceiro, ensaios, cartas abertas, diários. Ela falava da solidão, da beleza do silêncio, da necessidade de ouvir a própria dor para melhor transformá-la. Ela recebeu centenas de cartas de leitores, algumas de terras distantes, outras assinadas por mãos trêmulas por corações partidos. Ela respondia com frequência, às vezes longas, às vezes com apenas uma frase. Mas cada vez que ela assinava uma cópia de Dessa Aqui, ela escreveu a mesma dedicatória, sem exceção. É aqui que você sai. Mas este não é o fim. Este é o começo. Caroline sabia que aquelas palavras não eram apenas uma frase. Eram uma chave, uma passagem, um fio esticado entre o caos e a luz. E naquela cabana onde ela havia sido deixada como uma mala esquecida, ela acabou construindo uma casa, um lar, um santuário. Não apesar da dor, mas com ela.